Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Arábia Saudita vai voltar a comprar carne de aves do Rio Grande do Sul. O estado é o terceiro maior exportador do Brasil. As compras estavam bloqueadas desde o registro de um caso de gripe aviária em maio, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O fim da restrição foi notificado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Dados da Associação Gaúcha de Avicultura mostram que a Arábia Saudita foi responsável por 21% das exportações de carne de frango do estado, entre janeiro e outubro de 2024, ficando atrás apenas dos Emirados Árabes. Entre janeiro e abril deste ano, a Arábia Saudita foi o segundo maior importador do produto brasileiro. Atualmente, os países do Oriente Médio são responsáveis pela importação de cerca de 30% do que o Brasil exporta. 6 países, mais a União Europeia, ainda mantêm o bloqueio total à compra de carne de frango do Brasil. Os preços dos ovos e do frango estão em alta, resultado da demanda aquecida. Na última semana, o valor do ovo subiu cerca de 7% nas praças acompanhadas pelo CPEA. O maior volume nas vendas e os estoques mais equilibrados estão mantendo os preços em alta. A oferta também segue mais restrita com as baixas temperaturas, limitando a produção e o descarte de poedeiras mais velhas realizado no último mês. No segundo trimestre de 2025, de acordo com dados do IBGE, foram produzidas 1,220 bilhão de dúzias de ovos de galinha, volume 4% superior ao do mesmo período de 2024 e 1,6% acima do registrado nos 3 primeiros meses deste ano. Os preços da carne de frango também estão em alta no mercado interno. Dados do CPEA apontam que o aquecimento da demanda doméstica pela proteína e também o incremento das exportações no início do mês são responsáveis por esse movimento. O Dia dos Pais e o período de início de mês, com o pagamento dos salários, impulsionaram as vendas. Segundo o Centro de Pesquisas, o frango vivo segue com valor aquecido desde a retomada do país como livre da influenza aviária. Os fechamentos de contratos da laranja estão em ritmo lento. A indústria segue acompanhando o movimento de oferta e demanda. Diferente dos anos anteriores, quando os contratos já eram fechados no primeiro semestre, na safra da laranja 2025-26, o fechamento segue em ritmo lento, de acordo com levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, os citricultores ainda aguardam uma movimentação mais consistente por parte da indústria, que continua ajustando os valores no spot e prefere acompanhar as evoluções de oferta e demanda antes de definir novos acordos. O cenário é reflexo também da safra tardia, dos preços em queda após o mês de março e também das incertezas pelos impactos do tarifaço norte-americano. Vale lembrar que o suco de laranja ficou de fora da sobretaxa de 40%. Os subprodutos fundamentais da cadeia, como óleos essenciais e células cítricas, porém, permanecem taxados em 50%. As abelhas são essenciais para o equilíbrio ambiental. Em Ribeirão Preto, no interior paulista, um curso ensinou técnicas para preservar espécies nativas e até transformar o cuidado com os enxames em negócio. Este grupo foi picado pelas abelhas de um jeito diferente. Aqui todos são interessados por este pequeno inseto. O Bebeto descobriu a paixão quando tinha somente 15 anos. Na região que eu morava tinha uma história que todo mundo que tinha uma colmeia de jataí em casa tinha boa sorte. Então, pensando nisso, eu quis ter minha primeira colmeia de jataí para ter exatamente essa boa sorte, igual o pessoal comentava, e para ter um atrativo a mais para quem ia em casa, mostrar uma abelha. Para alguns, a abelha é um hobby que surgiu só em 2025 e que desperta a importância de preservar a natureza. Então, a ideia, na verdade, é justamente essa, é multiplicar elas, né, e para ajudar a nossa natureza. Estima-se que existam no Brasil cerca de 300 espécies nativas, que são aquelas sem ferrão. Apesar da grande quantidade, muitas estão em risco e algumas até em extinção. Por isso, o trabalho realizado
por esse tipo de curso é importante para a multiplicação desses insetos. A iniciativa do trabalho é do Douglas. Ele resgata e cria abelhas, além de ensinar sobre a importância dos enxames. Entre as variedades que trabalha está a jataí, que é muito comum em diversos ambientes. Eu falo que a abelha jataí é um termômetro, se ali é um local que tem uma biodiversidade legal. Aonde tem jataí é porque tem uma biodiversidade bacana. A espécie mombucão quase desapareceu e tem voltado a ganhar destaque no país entre os meliponicultores. Com o desmatamento, com as mudanças climáticas e todo esse afeto, aconteceu que a mombucão ela acabou entrando em extinção. Então, assim, são poucos lugares no Brasil que tem essa espécie. E nós somos responsáveis também pela reintrodução. Não só eu, existem muitas pessoas que fazem esse trabalho de reintrodução dessas espécies ameaçadas. Para ser um criador em casa não é difícil. No curso, os participantes receberam recipientes, alguns materiais para escurecer o frasco junto com o líquido para atrair os insetos. É a chamada isca que vai receber o enxame e depois, como foi mostrado nas aulas, existe a transferência para uma caixa, criando assim uma colmeia. É muito importante a gente multiplicar e criar esse movimento, porque infelizmente o desmatamento, a utilização dos venenos de forma desregulada, as queimadas estão afetando diretamente na vida das abelhas. E as abelhas, elas são responsáveis por 75% dos alimentos que a gente consome. Então, preservar as abelhas é preservar a nossa própria vida. A criação de abelhas pode ser somente um lazer ou até um negócio com a produção de mel e de própolis. Aquilo que não é explorado financeiramente tende à extinção. Então a abelha precisa de ter alguém cuidando. A gente ensina as pessoas a ter uma renda extra na criação das abelhas sem ferrão. Como? Produzindo mel. O mel de uma abelha que está ameaçada de extinção, ele custa cerca de R$ 1.400 o quilo. Então você pode vender o mel das abelhas, o própolis, você também pode comercializar os enxames. Lembra do Bebeto? Ele gostou tanto das abelhas que hoje vive pelas colmeias. Os estudos e o trabalho dele estão ligados ao inseto. Eu não consigo ficar um minuto sequer sem falar de abelha. Então, assim, a abelha abriu muitas portas para mim. Tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, e graças às abelhas também. Existem inúmeras formas de você crescer nessa atividade, ter uma renda extra. Uma família de Catalão, no interior de Goiás, realizou um sonho antigo, reunir a família para produzir cachaça. O projeto inclui tecnologia, sustentabilidade e tradição. O som das máquinas, o cheiro da cana moída e os barris cheios mostram o que o sonho saiu do papel e se tornou realidade. Com capacidade para produzir mais de 2.000 litros por dia, o Alambique oferece uma linha variada de cachaças, das mais jovens, ideais para drinks, às envelhecidas em barril de amburana, que agradam os paladares mais exigentes. Tudo é feito com controle de qualidade e cuidado nos mínimos detalhes, desde a moagem até o envase. Aqui, a cana-de-açúcar é 100% aproveitada, desde o caldo que vira cachaça e até mesmo os subprodutos como o bagaço e a vinhaça, que são utilizados na fazenda para alimentação e adubo. Além disso, a cabeça e a cauda acabam virando etanol, uma economia para os carros aqui da propriedade. A gente trouxe várias técnicas, várias questões de aproveitamento, a vinhaça, o bagaço, como já foi explicado. Então a gente tem essa ideia de aproveitar tudo que é de subproduto da produção da cachaça. A vinhaça, que é um resíduo líquido que sobra da destilação, se transformou em solução para adubar o próprio canavial. A ideia surgiu durante os estudos dos filhos do seu João, que viram na agroecologia uma aliada da produção. Além de reduzir os custos, o reaproveitamento da vinhaça evita o descarte incorreto e melhora a fertilidade do solo. Por ela ser rica em minerais e matéria orgânica, a gente deposita ela e retorna tudo para o canavial. Isso já proporcionou uma redução de 50% na utilização de fertilizantes químicos, o que já é muito vantajoso. O segundo ponto é o bagaço. A gente já utiliza ele para alimentação animal e a gente quer fazer a compostagem desse bagaço, porque o volume é muito grande, a gente não consegue suprir ele todo para alimentação animal. O que sobra a gente vai compostar, vai utilizar na lavoura com o mesmo princípio de reduzir a adubação química.
No Alambique, a tradição se renova de pai para filho. O que começou com o senhor Sebastião Landim décadas atrás, agora ganha novos capítulos com os filhos e netos, que investem em tecnologia sem perder as raízes. A cana, para mim, que hoje, eu diria que é a minha galinha de ovos de ouro, né? Hoje a gente consegue, né, trabalhar com a cana, fazendo essa cachaça, fazendo esse etanol, né, aproveitando um pouco para um semi-confinamento. Quer dizer que da cana a gente aproveita 100% dela. Depois que eu estudei, que eu voltei para cá, foi um dos meus objetivos também, fazer crescer aquilo que já é nosso. Aquilo que meu irmão já está aqui, meu pai já está aqui, então nada melhor, né, do que a gente continuar junto e fazer crescer. Confira agora como fica a previsão no tempo neste início de semana em todo o país. A semana começa com um sistema de baixa pressão na altura do Paraguai se aprofundando e provocando já a condição de bastante vento em cidades do interior da região sul, em Mato Grosso e no estado de Mato Grosso do Sul, enquanto a maior parte do país continua sem previsão de chuva com ar extremamente seco. No litoral do Nordeste, a presença ainda da frente fria em alto mar mantém a infiltração marítima alta. Recife, Natal e João Pessoa começam a semana com atenção e ainda tem expectativa de pancadas mais fortes entre Amazonas e Roraima, no norte do Brasil. Nesses próximos dias, teremos o destaque para o bloqueio atmosférico, impedindo formação de grandes instabilidades no Brasil. E a partir da quarta-feira, dia 20, um novo veranico se estabelece. As temperaturas vão ficar acima da média em muitas regiões. As capitais Curitiba e São Paulo podem ter picos de calor ao longo dos próximos dias. E no Rio de Janeiro, a partir de quarta, a máxima volta a ultrapassar os 30 graus. Atenção com as regiões em vermelho no mapa, que podem ter calor mais intenso e até prolongado até a segunda-feira, dia 25 de agosto. Boa parte do país começa a semana ainda sem previsão de chuva. Algumas pancadas mais irregulares podem acontecer entre o oeste do Rio Grande do Sul e a Grande Porto Alegre, mas o sol ainda aparece. Já Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e até mesmo a região de Brasília começam a semana com tempo firme. Ainda a umidade muito baixa em todo o centro-oeste, com limiar de alerta entre 20% e 12% em Cuiabá, Goiânia e Campo Grande. No norte do Brasil, a combinação de calor e umidade ainda estimula nuvens carregadas em Manaus, Boa Vista, Belém e Macapá. Mas São Luís, no Maranhão, Teresina, no Piauí e até mesmo Salvador começam a semana com sol aparecendo forte, com temperaturas mais altas e sem previsão de chuva. As pancadas ainda ficam concentradas entre o litoral do Sergipe e de Alagoas, podendo cair com força em Maceió. Na cidade do Rio de Janeiro, para essa segunda, a temperatura sobe bem e já volta a alcançar os 26 graus. Destaque também para o calor no centro-oeste. Em Cuiabá, a máxima sobe e pode chegar até os 39 graus, a capital mais quente do Brasil para esse início de semana. Em Rio Branco, no Acre, temperatura subindo até 35, máxima de 34 em Palmas, no Tocantins, calor de 32 em Goiânia, máxima de 26 em Belo Horizonte, 23 graus. Em São Paulo e Porto Alegre, e temperatura alcançando 32 em Manaus e São Luís. O agronegócio brasileiro enfrenta um período desafiador, com aumento de custos de produção, juros altos e sobretaxa dos Estados Unidos. Tudo isso em ano de COP30 por aqui. Ao mesmo tempo, o Brasil é fundamental para a segurança alimentar do planeta. Hoje, quem vai fazer a análise para a gente é uma grande referência do agro. Ele já foi ministro da Agricultura e é professor emérito do FGV Agro, professor Roberto Rodrigues. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Kelly. Muito obrigado, minha filha. Professor, vamos começar falando então desse tarifaço norte-americano. Como que o senhor vê esse momento para a gente e quais caminhos a gente pode percorrer, hein? Bom, o momento é muito difícil, como já todo mundo comentou, para alguns produtos especificamente, as coisas se complicaram bastante. Eu diria que temas como frutas, pescado, café, carnes também, ficaram bastante sacrificados, assim como a questão ligada a papel, celulose, madeira de maneira geral. Na agricultura, em outros temas também, em máquinas agrícolas, houve um problema
complicou também a questão da exportação de máquinas agrícolas. Então, são vários os temas que nos afetaram dramaticamente. E o que tem que ser feito, Kelly, já foi amplamente discutido. São 3 ou 4 temas principais. O primeiro e principal demais é negociar. Tem que negociar. Isso é um processo complexo de imposição do mais forte sobre o mais fraco. Tem que negociar até a exaustão. Aí eu escrevi um artigo sobre isso logo que saiu a tarifa, chamada negociar. Não tem alternativa. Tem que negociar. Sem envergar a cabeça, sem perder posição legítima, mas tem que negociar. Segunda coisa é abrir mercados. Eu tenho dito isso há muito tempo. Não é por causa da tarifa. Buscar mercados é uma questão central, porque nós não podemos ficar dependendo de 2 ou 3 países. Hoje dependemos. China, União Europeia e Estados Unidos são os nossos grandes compradores da agricultura. Então não podemos depender de 3 países ou grupo de países. Temos que ampliar isso fortemente. O Ministério da Agricultura tem feito um bom trabalho, abriu quase 400 mercados novos, mas em nichos de mercado. Ótimo, é importante. Mas tem que haver um acordo amplo com a China, com a Índia, com o Oriente Médio, com o Mercosul, com a União Europeia. Tem que abrir acordos comerciais com mercados grandes consumidores, porque isso é que garante o crescimento da gente. E então, primeira coisa, negociar. Segundo, abrir mercados. Terceiro, o governo tomou uma iniciativa semana passada, uma medida provisória colocando 30 bilhões de reais à disposição das empresas que sofreram um impacto mais negativo. É muito bom, mas tem que ver o juro disso, o prazo disso, quem vai receber, quais são os critérios, se vai chegar logo, vai demorar, porque se demorar muito não adianta sair. As empresas hoje já começam a fechar hoje, né? Deixa de produzir hoje, tem desemprego hoje. Então tem que ser muito rápido o processo. Então a medida provisória é boa como intenção, mas tem que ver na prática como é que vai funcionar. Espero que funcione bem, para que dê uma mitigação pequena ao drama que vamos viver na agricultura brasileira por causa da questão das tarifas. Até porque da porteira para dentro já tem alguns desafios, né, antes mesmo do tarifaço, que seria o aumento do custo de produção em relação, por exemplo, aos fertilizantes, a questão dos preços agrícolas que estão menores, isso, claro, já enxata o lucro para o produtor, não é? Não, você colocou o dedo na ferida central. Você tem as duas coisas juntas, custo maior e preço menor. É uma tragédia, já é uma tragédia, né? Nós já estamos vivendo um plano de safra, um horizonte bastante pessimista, para ser realista aqui com você. As margens para o ano que vem serem muito pequenas e o papel das cooperativas vai ser muito relevante em 2026, para que a gente possa ter um mínimo de sobrevivência econômica no setor rural. Hoje está havendo notícias de bancos, por exemplo, aumentou a inadimplência da agricultura. Claro, custo maior, juro, 15%. Quem aguenta 15%? Ninguém, nem maconha dá 15% de juro ao ano, fora o spread bancário. Então, realmente, é muito complicado o que está vivendo o Brasil hoje. E a tarifaço perturba um pouco mais esse processo. Professor, vamos falar um pouquinho mais das cooperativas, porque eu sei que é um ponto que o professor sempre bateu firme, deu aula sobre o assunto, sempre fala que a união faz a força, ninguém faz nada sozinho. No agro, isso é fundamental. As cooperativas podem ser um caminho importante para a superação desse momento? E mais, eu vi em feiras internacionais, professor, como que a união desses pequenos produtores em cooperativa possibilitou, inclusive, a exportação. Kelly, esse é um tema que eu gosto tanto, que precisa ficar 2 dias conversando sobre ele. Eu fui presidente da OCB, presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, eu conheço 82 países do mundo inteiro para ver cooperativa agropecuária de crédito também. Então, vou tentar resolver a sua pergunta de uma maneira objetiva. O que é a cooperativa? A cooperativa é uma empresa. É uma empresa como qualquer outra, com uma diferença. Ela é baseada em valores e princípios. O objetivo dela não é ter lucro, o objetivo dela é prestar serviço ao seu cooperado para que ele tenha lucro e, portanto, tenha uma escalada social e econômica com base no progresso técnico e empresarial que tem atrás da cooperativa. Essa é a regra geral. Agora, o mundo contemporâneo, que ele agrega um pouquinho mais de problema nessa direção pelo seguinte: a economia globalizada faz com que a margem por unidade de produto agrícola fosse cada vez menor. A margem por unidade
cada vez menor. Portanto, a renda na agricultura se dá na escala que o produtor consegue ter renda. E, por conseguinte, o pequeno produtor está liquidado, porque o pequeno produtor não tem escala, é pequeno, não vai ter escala nunca. Então, está liquidado, está liquidado. Nos países desenvolvidos, não, tem subsídio. Hoje, o produtor rural na Suíça, ele não é produtor rural, é um tomador de subsídio. Né? Na Europa tem muito subsídio, nos Estados Unidos, na Ásia também, Japão. Aqui não tem subsídio, é muito pequena a regra para o pequeno produtor. Então, aqui, a escala dele é feita na cooperativa, que é privada. Então, ao contrário do mundo desenvolvido, em que o subsídio estatal salva o pequeno produtor, aqui o que salva é a cooperativa. A cooperativa faz a escala no conjunto, todo mundo. A cooperativa é, na verdade, a extensão no coletivo do que eu não posso fazer sozinho. Eu não posso ter um armazém, não posso ter um advogado, não posso ter um agrônomo, não posso ter uma fábrica que transforma a minha soja em óleo. Na cooperativa eu posso. Então, a cooperativa é a extensão do que eu não posso fazer sozinho no conjunto com meus iguais. Então, ela é isso. E ela presta serviços para que eu tenha um lucro maior e, portanto, tenha uma escalada social dentro do mercado internacional que funciona muito bem no Brasil. Então, essa é a cooperativa. Ela é a base do processo de desenvolvimento hoje para o pequeno produtor. E o crédito cooperativo, mais ainda. A coisa de crédito, Kelly, ela só se viabilizou a partir da Constituição de 88, porque foi colocado o artigo da Constituição dando isonomia às cooperativas de crédito que o sistema financeiro tinha também. Então, tudo que os bancos têm, o Brasil tem também agora. Isso viabilizou hoje bancos cooperativos que já respondem mais de 20% do crédito rural. Era zero há 20 anos atrás. Então, as cooperativas de crédito são a parte financeira do sistema cooperativista que está crescendo de novo, atendendo o pequeno. Uma condição: o Brasil tem algumas centenas de municípios que não tem nenhuma agência bancária. A cooperativa de crédito está lá, porque ela conhece o cooperado é dono dela e é mutuário dela. Então, tem uma relação diferente de integração e integridade do processo. Então, a cooperativa é a essência da inclusão social. A razão pela qual, Kelly, a ONU, cujo papel principal é garantir a paz mundial, não tem tido muito sucesso. O papel é garantir a paz mundial. Decretou em 2025 o Ano Internacional das Cooperativas. Por quê? Porque as cooperativas, incluindo, reduzem a desigualdade social e, portanto, ajudam na promoção da paz. Isso porque a ONU declarou esse ano como o ano das cooperativas. As cooperativas têm um papel efetivo de melhorar a paz mundial. E são fundamentais. Agora vamos falar de escala, então, porque o Brasil realmente aumentou demais a sua escala produtiva nos últimos 30, 40 anos. Né? A gente realmente conseguiu muita eficiência no campo e é um país fundamental para a segurança alimentar de todo o planeta. Gostaria que o professor fizesse uma análise sobre esse nosso papel estratégico nesse sentido. Tem toda a razão, viu, Kelly? Olha, vou dar um número só para você colocar em relação ao passado e ao futuro. Em 1990 até hoje, 1990 foi no plano Collor. Então, no plano Collor até hoje foi muito importante para a redução da inflação brasileira. No plano Collor até hoje, a área plantada com grão no Brasil cresceu 116%. Dobrou. 116%. E a produção de grãos cresceu 470%. 4 vezes bem a mais do que a área plantada. O que foi isso? Tecnologia. Então, o grande diferencial do Brasil é que ele criou uma tecnologia tropical sustentável que permite uma expansão espetacular da sua produção. Por que sustentável? Olha só. No Brasil, hoje, nós produzimos 82 milhões de hectares de grãos por ano. 82 milhões de hectares por ano de grãos. Na verdade, são pouco mais de 60 milhões. Só que o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras da mesma área, e até 3 no mesmo ano, 3 safras no mesmo ano, se tiver irrigação. Portanto, a soma das 3 áreas no mesmo ano chega a 82 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990 no plano Collor, seriam necessários mais 125 milhões de hectares para produzir a safra desse ano. Ou seja, a nossa tecnologia foi tão boa que reduziu a demanda por áreas, porque aumentando a produtividade nas áreas que já existiam ou que foram incorporadas no processo, ao longo do caminho. Então, é sustentável na veia. Nós economizamos 125 milhões de hectares de desmatamento de outra atividade qualquer. A agricultura é muito importante, muito sustentável. E isso é a base da competitividade atual no mundo. Hoje, nenhum país compra um produto agrícola de outro país se não for sustentável na sua origem, no seu sistema de produção, na tecnologia, na mão de obra utilizada. Nós exportamos hoje, Kelly, para 200 países.
Olha que número. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Há 25 anos atrás. No ano passado, 165 bilhões de dólares. De 20, 165, 23 anos. Nenhum país do mundo fez isso, Kelly. Se nós fizermos isso, é porque o nosso produto é sustentável, é eficiente, é competitivo e o mundo precisa dele. Qual é a consequência? Ao crescermos tanto, alguém perdeu o mercado para nós. Não está feliz, não está contente, querendo regras de toda ordem para impedir que a gente cresça mais. Mas você falou a verdade. O agro brasileiro pode crescer muito mais com tecnologia, com mercados bem abertos, com acordos comerciais, com estratégia e logística bem constituída, que faltou para nós ainda esse processo todo aí. Mas isso tudo exige negociação, para que os mercados se abram de maneira consistente e duradoura. Não podemos ter um mercado bom esse ano e ruim no ano que vem. Tem que ter uma coisa articulada com acordos comerciais que garantam mercados ao longo do futuro todinho. Então, vamos crescer muito mais e alimentar o mundo. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje, o mundo tropical é que a agricultura é onde a agricultura vai crescer. Até os anos 70, 80 do século passado, a agricultura era temperada, era hemisfério norte. Com a vinda para cá da Embrapa, dos órgãos de pesquisa públicos e privados, que cresceram muito aqui em São Paulo, o Agrônomo de Campinas, o Biológico, institutos muito importantes da nossa história, tropicalizamos as rotas tecnológicas e temos uma agricultura tropical que hoje é a única possível de aumentar. Que eu tentei aumentar na América Latina, na África, subsaariana, parte da Ásia também. E o Brasil é o grande líder desse processo. Então o Brasil tem que ser a grande liderança, o grande protagonismo global de criar uma tecnologia tropical sustentável para alimentos, para energia também, que é. Sim. É um tema central. Hoje, a matriz energética brasileira é 50% sustentável, do mundo é 15%. Nossa, é muito melhor e a base disso é a agricultura. Olha, professor, e com ações que, claro, demandam tecnologia e sustentabilidade, como aqui o professor teve papel fundamental, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. E isso a gente já cada vez mais intensifica aqui no nosso país, não é? E com a COP30 agora, acho que é um momento muito importante, inclusive o professor vai ter um papel sensacional na COP também. É muito importante mostrar para o mundo todo esse trabalho que a gente faz aqui ligado ao meio ambiente. Exatamente, exatamente. Estou preparando com uma equipe muito grande de jovens preparados, competentes, um documento, um texto que conta a história do agro brasileiro dos 50 anos, com ênfase para a questão tecnológica. Como é que a tecnologia nos levou a crescer tanto assim nesses 50 anos? Essa é a primeira parte do nosso documento. A segunda parte é dizer que o Brasil está pronto para ajudar o mundo inteiro, o mundo tropical inteirinho, replicando esse padrão tecnológico nos países tropicais, dos continentes todos que são afeitos a esse processo. E ainda mais, para que isso aconteça, estamos reivindicando que o comércio mundial seja justo e não um protecionismo exagerado dos países desenvolvidos que iniba o nosso avanço tecnológico global. Então, a agricultura tropical, o mundo do mundo, liderado pelo Brasil, vai ser o campeão mundial na segurança alimentar. E, portanto, Kelly, ser campeão mundial da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Exato. Professora, é sempre muito especial te ouvir. Nós estamos com as portas abertas e, claro, desejando para que o Brasil supere esse momento de dificuldade com a força que tem do nosso agronegócio e também na COP30 que a gente consiga bons resultados. Foi muito especial te ouvir, repito mais uma vez, um bom dia e até a próxima. Bom dia, conte sempre comigo, Kelly. Obrigado. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.